Nesta unidade vamos estudar aspecto pessoal e responsabilidade tributária. É possível a cobrança de ICMS, mesmo que o fato gerador não tenha ocorrido? Vamos à aula do professor Edivaldo Nilo, que já está começando. Vamos nessa. Então, continuando o tema do aspecto pessoal do ICMS a respeito da responsabilidade tributária, tema de nítida relevância para o mundo dos concursos públicos, é a questão da substituição tributária no ICMS. Então, veja, sujeito passivo, temos o contribuinte, que você já estudou aí no artigo 4º da Lei Candir, e temos o responsável tributário. A respeito do responsável tributário, chama a sua atenção para a substituição tributária, que é uma hipótese de responsabilidade tributária no ICMS. Temos aí a substituição tributária para frente, também chamada de substituição tributária progressiva ou subsequente, e temos a substituição tributária para trás, também chamada pelo mundo dos concursos públicos e pela doutrina de antecedente ou de regressiva. Então veja, primeiro ponto, saber a denominação. Substituição tributária para frente, também chamada de progressiva ou subsequente, e substituição tributária para trás, também chamada de regressiva ou de substituição tributária antecedente. Antes de qualquer coisa, vamos aqui fazer uma leitura de um dispositivo fundamental para o mundo dos concursos públicos, que se refere à substituição tributária para frente, ou progressiva, ou subsequente, que é um dispositivo que não está na Constituição originária, mas ele foi trazido pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. Exatamente pela polêmica a respeito da constitucionalidade da substituição tributária. O artigo 150, parágrafo 7º, acabou com essa polêmica e também a interpretação do Supremo Tribunal Federal, que considerou esse dispositivo constitucional e considerou que esse dispositivo também não desobedecia qualquer tipo de cláusula pétrea, não desobedecia qualquer tipo de direito e garantia individual do contribuinte. Então veja o que diz o artigo 150, parágrafo 7º do texto constitucional. Se você estiver aí com a Constituição, acompanhe. É o dispositivo que se refere à substituição tributária para frente, ou progressiva, ou subsequente. Diz o texto constitucional que é objeto aí, fruto da emenda número 3 de 93. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, aí se encaixa perfeitamente o ICMS, cujo fato gerador grife deva ocorrer posteriormente, assegurada, isso aqui é fundamental, a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então aqui temos alguns temas que vamos detalhar. Primeiro tema a detalhar. Fato gerador que deva ocorrer posteriormente. E é isso que dá ensejo, meu amigo, minha amiga, a questão da substituição tributária ser chamada para frente. Veja que na substituição tributária para frente, o fato gerador ainda não ocorreu. Ele vai ocorrer posteriormente. Então, fato gerador ainda não ocorreu. Por isso que, nesta hipótese de substituição tributária para frente, como o fato gerador ainda não ocorreu e já há a responsabilidade, já existe o responsável pelo pagamento do ICMS, é que ela é chamada para frente. Por quê? Porque o fato gerador só vai ocorrer lá na frente. Por isso que ela é progressiva
ou subsequente, porque o fato gerador vai ocorrer lá na frente, ele ainda não ocorreu. O que é que diz a Constituição? Que o fato gerador ocorrerá posteriormente. Se ele ocorrerá posteriormente, ele ainda não ocorreu. Por isso também, meu amigo, minha amiga, que ele é denominado de fato gerador presumido. É uma presunção, é uma ficção legal. Por que uma ficção, Nilo? Porque é uma coisa que ainda nem ocorreu e já vai ocorrer o pagamento do tributo. Então veja, substituição tributária para frente. Por quê? Porque o fato gerador ainda não ocorreu, porque o fato gerador ocorrerá posteriormente, porque o fato gerador ocorrerá lá na frente. Apesar de que ele ocorrerá lá na frente, já há a responsabilidade pelo pagamento do imposto, mesmo que ele ainda não tenha ocorrido. Por isso que ele é presumido. Aí você ia me perguntar, poxa, Nilo, como uma pessoa vai pagar o ICMS se o fato gerador ainda nem ocorreu? É o caso da substituição tributária para frente. Por isso que a doutrina questionava a sua constitucionalidade. Exatamente porque o fato gerador ainda não ocorreu, não poderia se cobrar o imposto. Todavia, contudo, porém, já é consolidado que é possível a substituição tributária para frente. É possível a cobrança do ICMS, mesmo que o fato gerador ainda não tenha ocorrido. Uma vez que se faz isso para fins de atendimento ao princípio da praticidade tributária, para se acarretar uma maior eficiência na cobrança do imposto, uma maior eficiência na administração tributária do ICMS. Ok? E por que, Nilo, isso ocorre? Ocorre isto em razão que, nesses casos, as indústrias são de grande porte. Imaginem vocês no primeiro exemplo. Eu cobrar o ICMS de todo o automóvel no momento da venda do automóvel nas concessionárias. As concessionárias de veículos são milhares. Então, para fins de eficiência na administração tributária, para fins de atendimento ao princípio da praticidade, ao invés de se cobrar nas concessionárias, que é o momento onde ocorre a venda do veículo, ou seja, no momento em que vai ocorrer o fato gerador, eu cobro o ICMS das montadoras de veículos. Por quê? Porque são em pequeno número. Então é muito mais fácil a administração tributária cobrar das montadoras de veículos do que cobrar das concessionárias, que são milhares. A mesma coisa você pensa, por exemplo, das cervejas, dos refrigerantes. Não é muito melhor, para fins de praticidade tributária, de eficiência na cobrança do imposto, eu cobrar o ICMS nas indústrias de cerveja, nas indústrias de refrigerante, do que cobrar no momento lá da venda que está espalhado. Né? Imagine o tanto de contribuinte que existe que vende cerveja ou vende refrigerante. É muito mais fácil eu cobrar no momento da indústria. Então perceba que nesses casos de indústria de grande porte, é que, segundo a doutrina, se utiliza da substituição para frente. Ou seja, o fato gerador só vai ocorrer no momento da venda do veículo. O fato gerador só vai ocorrer no momento da venda da cerveja, do refrigerante. Mas eu antecipo esta cobrança para cobrar das indústrias de grande porte. Então eu antecipo essa cobrança para um momento anterior. Ou seja, o fato gerador vai ocorrer posteriormente, lá na frente, na venda. Mas eu antecipo a cobrança no momento em que sai o veículo, por exemplo, da montadora. Mesmo ainda sem ocorrer o fato gerador, que é só na venda do veículo. Então preste atenção nesse ponto. Você sabe, como estudou aqui comigo no início do ICMS, que o ICMS ele é plurifásico. Ele vai incidindo
ao longo da cadeia produtiva. Todavia, no caso de substituição tributária para frente, também chamada de subsequente, também chamada de progressiva, esse caráter plurifásico do ICMS, ele deixa de existir. E isso é muito cobrado em concursos públicos. Ele se torna monofásico. Por isso que eu escrevi aqui para vocês. No caso de substituição tributária para frente, é uma exceção ao caráter plurifásico do ICMS. Ele deixa de ser plurifásico para se tornar monofásico. Por que, Nilo, ele se torna monofásico? Porque é uma antecipação do pagamento do ICMS para um único momento. Ou seja, se cobra o ICMS da montadora de veículo, ele deixa de incidir ao longo da cadeia produtiva. Então, no caso de substituição para frente, o imposto que é plurifásico se torna monofásico. Ok? Aí você vai me perguntar, mas Nilo, e se esse fato gerador não ocorrer? Esse fato gerador é o quê? A venda do veículo, por exemplo, lá na concessionária. Imagine você, o veículo não foi vendido. O que é que acontece? O veículo não foi vendido, mas já foi cobrado o imposto. O que é que acontece? Acontece, nesse caso, que, como a Constituição diz, caso não se realize o fato gerador, vai existir a restituição imediata e preferencial do ICMS. Veja comigo, de novo, o artigo 150, parágrafo 7º. O que ele diz? Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Ou seja, em hipótese em que o fato gerador não ocorrer, vai existir a imediata e preferencial restituição desta quantia paga. Mas, Nilo, e como é essa imediata e preferencial restituição? Isto é regulado pelo artigo 10 da Lei Candir. Isto é regulado pelo artigo 10 da Lei Complementar 8796, que diz assim, artigo 10 da Lei Complementar 8796. Caso não se realize o fato gerador, posteriormente, caso não se realize o fato gerador, mediante o pedido, o requerimento do responsável tributário, essa restituição, ela tem que ser feita no prazo máximo de 90 dias. Ou seja, caso não venda o automóvel na concessionária, a montadora que foi responsável pelo recolhimento do ICMS vai fazer um simples requerimento administrativo. E esse requerimento administrativo tem que ser respondido no prazo máximo de 90 dias com a devolução do ICMS. Vamos continuar com esse tema daqui a pouco. Um forte abraço. Você sabia que mensalmente o IOB Concursos oferece palestras gratuitas? Basta clicar em palestras grátis e você vai ter acesso a uma delas. Vão ser oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!